Seu nome é sinônimo de um império. O império de entretenimento e fantasia que nasceu dos sonhos e obsessões de um garoto do meio oeste americano, que na tentativa de recriar seu paraíso particular, seu reino encantado particular, criou uma nova forma de expressão artística. Forma essa que encantaria nomes como Charles Chaplin, Sergei Eisenstein, Paul Johnson, Camille Paglia, dentre outros muitos artistas, criadores, críticos, mas acima de tudo, as pessoas comuns, aqueles que no meio de suas labutas diárias buscam um refúgio, buscam reencontrar a criança dentro de si, isto é, o olhar que maravilha-se com o mundo ao seu redor, o maravilhar-se que se quer encantado com as belezas, com as possibilidades e com os temores do real. Nascido na cidade de Chicago em 5 de dezembro de 1901, Walt Elias Disney era o quarto filho de Elias e Flora Disney. Será um dos irmãos Roy Disney aquele que será o grande parceiro, amigo e confidente, e que será um dos responsáveis diretos pelas realizações dos sonhos de Walt. Em 1906, quando Disney tinha 4 anos, a família mudou-se para uma fazenda em Marceline, no Missouri. A vida na fazenda tem influência marcante na vida de Disney. Com seus animais e liberdade, com sua promessa de realização, será seu paraíso, sua Shangri-La, seu reino encantado. Um lugar mágico que será para sempre revisitado em suas obras. Disney adorava observar e desenhar os animais da fazenda, seus movimentos, suas peculiaridades. E dessas primeiras impressões da arte do real, irá posteriormente encontrar neles um espelho das emoções humanas. Disney começa a trilhar seu caminho artístico. Caminho este que irá levar sua obra a intersecções com as obras de autores e artistas como Albert Durer e Edwin Landser, que, como Disney, encontraram nos animais e na natureza expressões de nossa humanidade. E posteriormente encontrará Disney nos homens expressões da animalidade e selvageria que devem ser domados para que possamos ser dignos daquela humanidade plena. Deste período também ficará marcado em Disney a importância da família como aquele refúgio em um mundo sem coração, e única fonte de felicidade capaz de nos proteger diante das intempéries e desfortunas da vida. Isso será tão importante na concepção moral e artística de Disney que posteriormente fará de seu estúdio e de sua empresa um ambiente familiar, onde as pessoas encontrariam proteção, inspiração em um lugar onde poderiam desenvolver seus potenciais artísticos. Disney é talvez o primeiro utopista do empreendedorismo, um homem que via na sua empresa a realização de seus sonhos de um mundo organizado, idílico e bom. Mas todo paraíso terrestre tem seu fim, e a infância de Disney logo tomaria outros rumos, mais duros e marcantes em sua vida. Elias Disney, o pai de Walt, era um homem que por muito tempo colecionou ideias e fracassos, e a fazenda era mais um deles. Isso terminou deixando em Elias um profundo desencanto com o mundo, marcando seu temperamento duro e por vezes até cruel com seus filhos. Em 1911, os Disney se mudaram para Kansas City, no Missouri. Lá, Disney frequentou a Benton Grammar School, onde conheceu o colega Walter Pfeiffer, que veio de uma família de fãs de teatro e apresentou a Disney o mundo do vaudeville e do cinema. Em pouco tempo, ele passava mais tempo na casa dos Pfeiffers do que na própria casa. Um dos motivos era que Walt, diferente do pai, possuía um temperamento alegre e sociável. Era um garoto divertido que, com suas traquinagens, escapava das duras condições da vida dos americanos pobres daquela época. Uma de suas maiores diversões era imitar o ator Charlie Chaplin, imitação que nascia de um cuidadoso estudo da técnica do comediante e de seus trejeitos. Mas havia o lado duro da vida. Elias havia comprado uma rota de entrega de jornais, o Kansas City Star e o Kansas City Times. Disney e seu irmão acordavam às 4:30 da manhã para entregar o Times antes da escola. Depois da escola, era hora de entregar o City Star. A agenda era exaustiva e notas baixas na escola não eram incomuns. Por mais de 6 anos, essa foi a rotina de Walt Disney. Uma rotina dura, mas que mudaria seu caráter de forma indelével. Ainda assim, ele se dedicava ao desenho e aos sábados frequentava o Instituto de Arte de Kansas City e também fez um curso de correspondência sobre cartoons. Aquilo que em Marceline era um instinto, um dom, passara agora a ser um objetivo. Disney desenhava nos cadernos, copiava o trabalho dos cartunistas dos jornais, até imitar os artistas com perfeição, e logo estaria ganhando alguns trocados desenhando caricaturas dos clientes de uma barbearia, cujo dono, Bert Hudson, pode ser considerado o primeiro a reconhecer, profissionalmente, o talento artístico do jovem Disney. Em 1917, Elias comprou ações de um produtor de geleia de Chicago, a Ozell Company, e voltou para a cidade com sua família. Disney matriculou-se na McKinley High School e tornou-se cartunista de jornal da escola, desenhando imagens patrióticas sobre a Primeira Guerra Mundial.
Ele também fez cursos noturnos na Academia de Belas Artes de Chicago. Em meados de 1918, Disney tentou se juntar ao exército dos Estados Unidos para lutar contra os alemães, mas ele foi rejeitado. Ele era muito jovem ainda. Mas Disney era teimoso e, depois de forjar a data de nascimento, ele se juntou à Cruz Vermelha em setembro de 1918 como motorista de ambulância. Ele chegou a ser enviado para a França, mas chegou em novembro, depois do armistício. Retorna então a Kansas City em outubro de 1919, onde trabalha como aprendiz de artista na Passman Rubin Commercial. Aos 17 anos, Disney conseguiu seu primeiro emprego como artista profissional. Lá, ele desenhava ilustrações comerciais para a publicidade, programas de teatro e catálogos. Mas a alegria durou pouco. Logo no começo do ano de 1920, Walt foi dispensado do emprego. Sem emprego, mas agora ainda mais certo de querer seguir a carreira de desenhista de quadrinhos. Foi lá que ele conheceu Ub Iwerks, que também foi demitido na mesma época. Sem perspectivas de emprego, tendo que sustentar a mãe, Iwerks estava em uma situação ainda pior que Disney. Foi então que, em um de seus primeiros insights, Disney sugeriu que eles trabalhassem juntos. Ub Iwerks era uma personalidade oposta de Disney. Tímido e pouco sociável, ele dedicava todas as suas energias para o desenho. Sendo assim, ele era um artista muito mais talentoso do que o próprio Disney. Eles começaram seu próprio negócio, a Iwerks Disney, mas depois de um ou outro golpe de sorte, logo os dois jovens talentos não conseguiram atrair mais clientes. Foi quando concordaram que Disney deveria sair temporariamente para ganhar dinheiro na Kansas City Slide Company, administrada por A.V. Calger. No mês seguinte, Iwerks, que não conseguia administrar seus negócios sozinhos, também se juntou a eles. Aqui é necessário citar dois nomes que muito influenciariam o desenvolvimento da arte da animação e, consequentemente, do próprio Disney. O primeiro é Winsor McCay, o criador do Pequeno Nemo, e que com seu Gertie o Dinossauro lançou as bases da animação, a arte de delinear a personalidade de um personagem em um estilo único de movimento. Outro nome é o de Earl Erd, que fez um dos avanços mais significativos na evolução da arte da animação, o uso do papel translúcido, mais tarde, a celulose transparente. Era ali onde os artistas desenhavam os personagens sob o fundo ou o cenário. Essa técnica era tão eficiente que até meados dos anos 80 era ainda a base da animação da indústria. Disney pensava, corretamente, que a animação em celuloide era mais promissora, mas não conseguiu persuadir Calger a tentar a nova técnica na empresa. Decide então que era hora de explorar ainda mais as narrativas e as possibilidades da animação. Elias Disney fracassaram novamente. A empresa onde investira seu dinheiro, a Ozell, faliu e ele retorna para Kansas City. Para tentar levantar algum dinheiro, ele decide então construir uma garagem na antiga casa da família. Walt decide que ali era o lugar ideal para sua nova empreitada. Seria a garagem seu primeiro estúdio. Ele ficava todos os dias depois do trabalho na garagem, experimentando, fotografando, tentando coisas diferentes. Walt descobriu um novo mundo a lhe encantar, o mundo dos desenhos animados. Além das influências de McCay e Hurd, Disney irá também aprender muito na animação com o livro de Edwin Lutz, Desenhos Animados Como São Feitos. O livro de Lutz era a bíblia da animação da época. Em seu livro, Lutz ensinava todas as técnicas utilizadas nos principais estúdios de animação de Nova York, então a capital do cartoon. E já que Calger rejeitara sua proposta de inovar, Disney decidiu que era hora de dar um passo além. Ele chama Fred Harman para trabalhar com ele, e dessa parceria nasce O Pequeno Artista, um desenho animado onde o artista e sua tela ganham vida. Seu primeiro e principal cliente era o dono de um teatro local, o Teatro Newman, e os curtas que eles produziam eram vendidos como Newman's Lophograms. De início, esses desenhos curtos eram anedotas sobre os problemas da vida cotidiana de uma cidade grande, buracos nas ruas, o transporte público e até a corrupção policial.
Mas, apesar de ter conseguido um cliente, aqui temos uma primeira amostra de uma das maiores ironias da carreira do Walt Disney. Disney não era um bom homem de negócios. Ao negociar a venda de seus Wafflegrams com Newman, Disney cobrara o valor do custo do produto sem pensar na margem de lucro. E aí, talvez uma das grandes distorções sobre a vida de Walt Disney que as pessoas carregam, isto é, a distorção bizarra de que suas motivações eram dinheiro. Dinheiro para ele não lhe interessava. Ele ganhava muito menos dinheiro durante anos do que parece economicamente possível e, especialmente, reinvestia tudo o que ganhava diretamente de volta na empresa. E quando buscou financiar seus empreendimentos, ele tendia a assinar sem ver os contratos. Se não fosse por seu irmão, Roy Disney, muito provavelmente os sonhos de Walt se esfacelariam rapidamente. Mas o acordo com Newman era suficiente para que Disney ambicionasse mais coisas. Agora suas ideias com a animação alçavam voo. Ele queria contar histórias. Inspirado pelo trabalho de animação de Paul Terry, As Fábulas de Esopo, ele enxergava ali um modelo a ser seguido. Mas a ideia era modernizar as fábulas e torná-las mais contemporâneas. As duas primeiras produções de Disney foram Chapeuzinho Vermelho e Os Músicos de Bremen. O sucesso do Wafflegrams levou ao estabelecimento da Wafflegram Studio, para o qual ele contratou mais animadores, incluindo o irmão de Fred Harman, Hugh Harman, Rudolph Ising e seu antigo companheiro Ub Iwerks. Começa a se formar não apenas um núcleo dos estúdios Disney, mas uma nova família para Walt, que encontrava nos colegas companheirismo e amizade, algo que durante muito tempo de sua vida será a essência de sua personalidade, para o bem ou para o mal. A construção dessa nova família era essencial para Walt, já que seu irmão Roy teve que se mudar para a Califórnia devido a sérios problemas de saúde. Walt conseguiu capitalizar seu estúdio com empréstimos de amigos e conhecidos. Em breve estaria alojado em pequenos e espartanos quartos em um prédio a poucos quarteirões de sua casa. Anunciou o lançamento de sua companhia, comprou novos equipamentos, suas ambições eram grandes e reais. Com uma equipe contratada, aluguéis a vencer, gastos com equipamentos, Disney tinha tudo, menos trabalho. A fragilidade do mercado de desenhos animados na década de 30 era a realidade que Disney parecia não enxergar. As pessoas não iam ao cinema para ver animações, e os distribuidores pagavam pouco por elas. Entre filmes, noticiários e seriados, sobrava pouco tempo para a exibição de desenhos. Mais ainda, apesar da equipe reunida ter lá seus talentos e serem companheiros de Disney, poucos ali entendiam realmente do processo de animação de um desenho. Muito do que faziam era tentativa e erro, improvisações e até mesmo no uso dos equipamentos eles eram amadores. Mas isso fez com que algo se sobressaísse, a capacidade narrativa de Walt Disney. Já que em termos técnicos Walt e seus artistas ainda não conseguiam competir com os estúdios de Nova York, era na construção das histórias que eles fariam a diferença. Walt escrevia cenários e roteiros de forma detalhada, como se fossem roteiros de filmes com atores reais. Nas margens dos roteiros, ele determinava ainda quem faria a animação de cada cena e personagem. Mas as dificuldades financeiras só apertavam o nó. Empréstimos entravam e eram sugados pelas dívidas, aluguéis atrasavam, cheques sem fundo voltavam o tempo todo.
A situação era tão penosa que um dia Disney, que tentava fechar negócio com um dentista de Kansas City, quase perdeu a oportunidade porque ele tinha deixado o seu único par de sapatos no sapateiro e não tinha $1,50 para pagar o serviço. Sempre em busca de novas formas de vender seus anseios artísticos, Disney buscou inspiração no trabalho de Max e David Fleischer, que com sua série Out of the Inkle misturavam animação e ação de atores vivos. Disney escreveu então para os distribuidores, falando como estava empolgado com seu novo projeto, a produção do País das Maravilhas de Alice, baseado na história de Lewis Carroll e que combinava ação ao vivo com animação. Ele encontrou uma garota de 4 anos de idade, Virginia Davis, para o papel título. Sem poder oferecer um salário, Disney prometeu aos pais dela 5% de qualquer quantia que recebesse pelo filme. Mas a situação da Laugh-O-Rama era cada vez mais complicada. Eles foram despejados de seu antigo endereço e tiveram que se alojar em um outro espaço. Sua equipe mal e mal recebia salário. Para terminar o filme de Alice, Walt fez praticamente toda a animação sozinho. A situação se complicava cada vez mais, ao ponto de Walt ter que dormir no escritório, pois não tinha mais condições de bancar o aluguel de um quarto em que vivia, e comia feijões enlatados. O resultado de todo seu esforço, um rolo de filme com 12 minutos de história, foi concluído muito tarde para salvar o estúdio, que entrou em falência em 1923. Walt tinha 21 anos e encarava sua primeira grande derrota. Apesar do seu otimismo, estava angustiado e arrasado. Era hora de buscar novas oportunidades e deixar o fracasso para trás. Disney mudou-se então para Hollywood, em julho de 1923. Embora Nova York fosse o centro da indústria dos desenhos animados, ele foi atraído para Los Angeles porque era lá que seu irmão Roy estava convalescendo de tuberculose. Roy, a partir de então, seria o braço financeiro de Walt, responsável por levantar financiamentos, controlar orçamentos e, tarefa das mais ingratas, tentar controlar os sonhos de Walt. Durante seus primeiros meses em Los Angeles, ele perambulava pelos estúdios de animação da cidade, em busca de contatos, ideias ou oportunidades. Debaixo do braço, o rolo de filme que continha sua Alice, seus sonhos, sua esperança. Os esforços de Disney para vender o seu filme da Alice foram vários, mas em vão. Visitava distribuidoras, enviava cartas apresentando o projeto, sem o menor resultado. Até que em uma dessas viradas do destino, uma distribuidora de filmes de Nova York chamada Margaret Winkler entrou em contato com ele. Winkler era um caso raro na indústria do cinema, ainda mais em seus primórdios. Ela foi a primeira mulher a comandar uma distribuidora de filmes no país. Em suas mãos estavam dois dos maiores sucessos dos desenhos de animação da década de 30, Out of the Inkle, de Max e David Fleischer, e O Gato Félix, de criação de Pat Sullivan. Mas os artistas e Margaret encontravam-se em vias de terminarem seus contratos, e ela precisava de um novo produto e nome. Este nome seria o de Walt Disney e Alice, o seu produto. Em outubro, eles assinaram um contrato para 6 filmes da Alice, com uma opção para mais 2 séries de 6 episódios cada. Era uma nova chance para o Walt. Com um pouco de confiança, não muito mais que isso, ele e Roy não puderam iniciar a Disney Bros de imediato. Eles tiveram que conseguir empréstimos com os amigos e familiares e pessoas que de alguma forma enxergavam nos sonhos de Walt algo mais do que meros devaneios. Os irmãos então alugaram um pequeno escritório na rua Kingsell e também um lote vazio próximo à Avenida Hollywood. Foi lá que as primeiras filmagens das novas aventuras de Alice começaram. Mais importante, nascia ali o estúdio dos irmãos Disney, Disney Brothers. Neste começo, o estúdio contava apenas com a criatividade e empenho artístico de Walt, que filmou e animou praticamente sozinho os 6 primeiros filmes da série, e Roy cuidava do dinheiro, e vez ou outra manejava a câmera ou lavava os celuloides para que estes pudessem ser reutilizados. O resultado era que os filmes, no final das contas, eram animações pobres,
e isso era especialmente dolorido para o Walt, que buscava sempre melhorar, mesmo que custasse mais dinheiro. Em julho de 1924, Disney contratou Ub Iwerks, persuadindo a mudar-se para Hollywood. A vinda de Iwerks irá mudar o foco da série Alice e explorar ainda mais os aspectos cartunescos da mesma. Em breve, todo o sucesso da série não dependeria mais do personagem principal, mas de um gato animado chamado Julius. Mais do que um novo personagem, Julius deu a Disney a certeza de que o caminho para o estúdio seria a criação pura de desenhos animados. Mas, novamente, a vida pregaria uma peça dura em Walt. Em 1926, Margaret Winkler se casa com Charles Mintz. Mintz assume a distribuidora e, ao contrário de sua esposa, ele via nos irmãos Disney nada mais do que meros empregados e exigia cada vez mais deles uma melhoria na qualidade dos desenhos. Mas, para isso, alegava Walt, era necessário maior investimento em material e pessoas, e o que eles ganhavam com o acordo, até então, mal cobria os custos com os filmes. Mintz era duro na queda, e as negociações com Disney eram cada vez mais complicadas. Apesar de tudo, Walt conseguiu uma revisão no contrato e em breve teria condições de contratar mais 2 animadores para seu estúdio. Ele contratou então seus 2 companheiros da Lawful Run, Hugh Harman e Rudd Rising. Agora, com a equipe ampliada, as histórias de Alice ganharam mais força e tornaram-se o primeiro sucesso comercial de Disney, ainda que não lucrasse efetivamente com isso. Ainda assim, era hora de ampliar os espaços, e os irmãos mudaram-se para uma nova sede na Avenida Imperium. Mais importante, a partir de agora o estúdio se chamaria Walt Disney Studios, e não mais Disney Brothers. Se era uma bravata, um desafio ou uma afirmação de si mesmo, somente os 2 irmãos poderiam responder, mas a partir daí, nada mais deteria Walt em firmar seu nome como um próspero em ascensão. Mas ainda havia um último desafio em seu caminho, e este era Mintz. Depois que Mintz solicitou um novo material para distribuir pela Universal Pictures, Disney e Iwerks criaram Oswald, o Coelho Sortudo. Um dos aspectos mais importantes da criação de Oswald era que Disney e sua equipe criavam um personagem multidimensional. Naquelas primeiras décadas de animação, quase todos os personagens e as histórias dos desenhos eram de um humor grosseiro e fanfarrão e com pouco ou nenhuma dimensão emocional ou psicológica. Oswald, ao contrário, tinha persona, e era a partir dessa persona que as histórias se desenvolviam. Em breve, Oswald seria um sucesso tremendo e seria a referência da animação a ser perseguida. Em fevereiro de 1928, Disney foi para Nova York encontrar com Mintz, esperando negociar uma taxa melhor para produzir a série Oswald, mas descobriu que Mintz, ao contrário, queria reduzir os pagamentos para o estúdio. Mais perturbador ainda, Mintz também persuadiu muitos dos artistas envolvidos na produção de Oswald a trabalhar diretamente para ele, incluindo Harman e Eisen. E como se nada pudesse ser pior, Disney também descobriu que a Universal detinha os direitos de propriedade intelectual de Oswald. Mintz ameaçou começar seu próprio estúdio e a produzir a série se Disney se recusasse a aceitar as reduções. Disney recusou o ultimato de Mintz e assim perdeu a maior parte de sua equipe de animação, exceto Ub Iwerks, que preferiu ficar com ele. Todo esse périplo durou longas e desoladoras semanas na cidade, e após esse período, Disney volta para Los Angeles sem nada. Ele havia perdido seu personagem de maior sucesso, não tinha mais uma equipe de trabalho e ainda era obrigado a fazer as animações restantes de Oswald para Mintz. E novamente teria que começar tudo do zero.